Bom dia a todos, é um prazer tê-los todos aqui na nossa casa, mais um webinar apresentando um case de sucesso da ServiceNow, hoje com a COD. Eu sou a Gisele Bronzeri e vou conduzir com vocês, junto com o time AUP, o nosso convidado, o Márcio, esse webinar de hoje. Passando rapidamente pela nossa agenda, a gente tem um case hoje super bacana para apresentar. É um prazer tê-los aqui, né? Mais uma vez eu agradeço. A gente vai fazer uma apresentação rapidinha sobre a UP, para quem não conhece. Vamos apresentar a solução implementada da ServiceNow. Vamos apresentar também quem é a COD, a necessidade de negócio, os objetivos do projeto e dando aí uma demonstração, um overview da plataforma de atendimento e os resultados conquistados aí pela COD. Tá? Mais uma vez, obrigado por todos, por estarem presentes neste webinar. Nós temos um webinar de 1 hora e no final, aqui no nosso chat, a gente tem as perguntas que serão respondidas aí pelos nossos participantes ao vivo. Desejo a todos um bom evento, um bom dia. Obrigado, Gi. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Deixa eu me apresentar aqui, então. Eu sou Luiz Batistella, sou CEO aqui da UP. Eu vou ficar 10 minutinhos com vocês, tá? Não vou me alongar muito, não. Deixa eu iniciar agradecendo a presença de todos. Eu estou vendo aqui, a casa está bem cheia. Fico muito orgulhoso, é muito legal que as pessoas vieram, estão participando. Esse caso da COD, eu conheço ele desde o início, ele é ímpar, ele é um caso muito, muito rico de informações. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver aqui. Espero que gostem bastante e não fique por aqui, né? Que a gente possa estender depois e compartilhar ainda mais informações com vocês todos, tá? Bom, inicialmente também eu queria agradecer a COD, tá? A COD também, pelos seus executivos, Flaviano, a Bia, que colaborou, ao Márcio, que está aqui, pela simpatia em estar compartilhando toda essa informação conosco, porque, de fato, é um projeto ímpar, né? Um caso de sucesso, assim, bastante interessante. Então, muito obrigado aí por compartilhar conosco, com quem está aqui participando e com toda a comunidade ServiceNow, que certamente vai ter acesso a essa informação também, tá? Bom, deixa eu aproveitar, então, agradecer e já apresentando, né, os participantes daqui desse webinar. Queria aqui, então, começar apresentando para vocês o Márcio Araújo, tá? Ele é gestor lá de processo de negócio. Márcio, prazerzão ter você aqui, obrigado pela presença. Bom dia aí, cara, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia Batistella, time da UP, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando aí a experiência que a gente teve no processo, né, no projeto de transformação digital. E é bom, super bom, é sempre bom a gente compartilhar experiências, né? A gente aprende bastante, troca, e vai ser uma oportunidade bacana aí de compartilhar conhecimento. Legal, Márcio, tenho certeza que a gente estava nos bastidores ontem olhando, né? Estava dando uma olhada, até dando um spoiler, vai ser muito bacana. Não saiam antes, não, no final tá mais legal, tá mais interessante, porque o Márcio vai compartilhar um pouco do resultado prático, né? Prático, resultado de fato, de todo o benefício que tem conquistado. É um projeto ímpar, mais uma vez, e fiquem até o final, vocês não vão se arrepender, tá? Vai colocando as perguntas, conforme vai tendo dúvidas aí, vão colocando no chat que a gente vai responder tudo no final, tá? Aproveitar aqui também introduzir aqui o Leandro Benatti, ele é aqui da UP, ele é consultor de soluções, bastante envolvido aí nos projetos conosco e também conhece bastante do ambiente da COD. Bom dia, Leandro. Bom dia, Batistella. Bom dia, Márcio. Obrigado mais uma vez, né? Mais um webinar, agora com a COD. É um prazer estar aqui, é um prazer ser a UPER e poder contribuir nesse grande webinar aqui que nós vamos fazer. Muito legal. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos aí. Então, vamos lá, pessoal. Como eu pedi lá, vou ficar mais uns 5, 6 minutinhos aqui com vocês, tá? Prometo que não vou me estender, mas eu acho importante compartilhar um pouco aqui das informações sobre a UP, né? Acho que tem bastante gente que eu estou vendo aqui já conhece, já são clientes da UP, outros ainda não, né? Então, muito prazer a todos aí, quem não me conhece ainda.
e não conhecem a UP, eu vou ter aqui 5, 6 minutinhos para falar um pouquinho da nossa empresa para vocês, tá? Bom, a UP ela é uma empresa nova, ela tem 3 anos de mercado, tá? Apesar de ser nova, ela já tem uma conquista gigantesca no mercado. Nós somos uma consultoria implementadora de soluções em nuvem, né? Nós só trabalhamos com soluções de ponta, tá? E hoje a gente tem uma vasta carteira já de clientes, né? Nós temos aí mais de 60 clientes corporativos, são empresas de grande porte, empresas importantes, e também mais de 250 projetos implementados em 3 anos. Eu estava fazendo a conta ontem disso daí, isso representa mais ou menos mais de 80 projetos por ano de transformação digital que nós implementamos. Não é pouca coisa, é bastante coisa, e eu me sinto extremamente orgulhoso de fazer parte dessa conquista junto com todos os AUPers que estão aqui. Bom, prova disso, até esse slide aqui, ele fala um pouco disso, né? A gente tem aqui, nossa cultura é muito forte dentro da empresa, a questão de vencer um AUPer, né? Nós somos AUPers aqui, quem trabalha aqui. Nós pertencemos a um time chamado Shark Team, é um time de tubarão, são pessoas que não se contentam com pouco, a gente sempre busca fazer o melhor, seja no contexto de aprendizado, de compartilhar informação, de buscar sempre melhorar cada dia, faz muito parte da nossa cultura. E uma coisa que a gente não abre mão, né, que é o hashtag tem que ser feliz. Então, isso é muito importante, a gente executa isso todos os dias, seja assim na questão dos nossos clientes estarem felizes, mas também nosso time estar feliz em estar fazendo aquele projeto, em estar aprendendo e compartilhando. Isso são coisas que a gente não abre mão, que faz parte do nosso DNA. E como resultado de tudo isso, da gente ser Shark, da gente ser um AUPer e trabalhar feliz, os resultados vêm, né? Então, assim, em pouquíssimo tempo, um dos resultados aí que eu gostaria de compartilhar, que eu me orgulho muito, é a questão de ser um parceiro elite, tá? Então, a UP, apesar de ser nova, né, nós somos pessoas muito experientes, né? Nós temos um time muito grande de consultores ServiceNow aqui na empresa, e nós cruzamos a linha de chegada, né, e se tornar um parceiro elite muito rápido. Nós somos a empresa que mais rápido saiu do zero e chegou à elite. Tá? Não somos a primeira, mas foi a que mais rápido cruzou toda essa jornada. Isso é um orgulho gigantesco, muito grande, que eu compartilho com todos os profissionais aqui da UP, porque isso é um merecimento deles, de todos nós. Tá? Outro que me orgulho bastante é esses troféus aí que a gente nós ganhamos da ServiceNow em 2018 e 2019, sucessivamente aí, que é o Beyond IT Excellence. Também é muito bacana, porque o que isso mostra? É tudo que a UP de fato né? O nosso DNA. Significa que nós saímos da caixa, saímos de implementar o tradicional e, de fato, fomos entender a necessidade do cliente, o que de fato ele precisa, e a partir da tecnologia, a partir do ServiceNow, que é uma plataforma riquíssima, a gente consegue, de fato, entregar o máximo. Não é entregar só um valor médio, é entregar o máximo que aquela tecnologia pode trazer para o resultado. Então, é muito orgulho aí de ser 2 anos seguidos e espero que agora, em 2020, a gente também conquiste aí o tricampeonato nesse mesmo quesito. Tá? Vocês vão perceber que em todo o nosso contexto aqui, Vitórias, melhores empresas, a gente tem uma área aqui dentro da UP chamada Happy Customers. Né? Então, você vê que, para que serve isso? Para estar medindo o CSAT, NPS, seja NPS, CSAT de cliente, o NPS, o ESAT interno dos funcionários, quer dizer, a gente se preocupa demais com essa questão, assim como a nossa metodologia de projetos. Né? Vocês percebem ali, está escrito a UP Lean Services. A gente tem o Lean, em todos os processos da UP, a gente segue o conceito do Lean, que é a melhoria contínua. Então, é uma empresa que ela melhora a cada dia, a cada cliente, a cada projeto, ela vem se moldando, ela vem se melhorando. E hoje, com muito orgulho, eu queria deixar para vocês um recado aí, que a gente tem assim, metas muito ambiciosas de empresa, de crescimento, de melhorar a qualidade, de investimentos, né? E conquistar ainda mais aí esse sucesso que nós estamos fazendo. Tá bom? Eu vou parar por aqui. Falei que ia ser rapidinho a minha participação. Tá? Agradecer mais uma vez aí a participação de todos. Eu vou passar a bola agora para o Leandro Benatti, para que ele introduza um pouco da solução, porque a plataforma ServiceNow é uma plataforma muito rica, né? Bastante grande, e ele vai falar um pouquinho da solução que foi utilizada como solução core de implementação do projeto da COD. Tá? Então, Leandro, contigo agora. Bom dia para você. Obrigado, Batistella.
Vamos lá, pessoal. Todos conhecem ou já viram, né, a apresentação da plataforma ServiceNow. Vocês sabem o potencial que tem de transformação digital da empresa, atacando todas as áreas de negócio, né? TI, RH, áreas diversas, né? Então, o ServiceNow é muito forte como plataforma. E aqui vou destacar hoje a solução de atendimento a cliente, que é o CSM, né, Customer Service Management, que a COD escolheu como solução para fazer o seu atendimento, cujo o Márcio vai apresentar logo para vocês o trabalho realizado e como foi esse projeto. Falando um pouquinho da solução, pessoal, nós temos foco com o CSM de atendimento a clientes diversos, tanto B2B quanto B2C, parceiros, né? Então, a experiência com o ServiceNow, ela começa no início, no engajamento do cliente. Então, hoje em dia, você tem vários canais de entrada, né, de consulta chamado, de você abrir informação, e o ServiceNow endereça todos esses canais de forma nativa, que eu trago aqui para vocês, que é o conceito de omnichannel, né, de você ter vários canais de entrada para o seu cliente, tanto empresa quanto consumidor, e na visão do atendimento de vocês, né, do agente, do atendente na sua central, você tem todas as interações consolidadas, trazendo uma experiência 360 para esse agente. Ele não precisa ficar trocando telas, ele não precisa ficar acessando várias ferramentas, né? Todos os canais eles são centralizados num único local de trabalho, que nós chamamos de workspace, né? Que é a visão 360 desse agente. E além disso, além de você ter todo o histórico do seu cliente, ter todas as interações, ter o chamado num único local, você também tem a parte muito forte do ServiceNow, que é fazer o middle office trabalhar em conjunto com o seu atendimento. Então, você tem todas as áreas no único workflow, interagindo com o seu cliente na ponta. Então, na medida que o cliente abre um chamado, ele não fica só na central, ele passa por um grande processo envolvendo todos os itens de trabalho de operação, tanto áreas de negócio, back-office, middle office, nós automatizamos todas as frentes, e TI. Então, num único local, você tem toda essa experiência, podendo até se estender aos sistemas core, né? Então, o ServiceNow ele se acopla num SAP, que é um ERP, em ferramentas de RH, em ferramentas de processamento financeiro. E aí eu acredito nada melhor que ninguém do Márcio poder apresentar para nós o que nós fizemos com essa solução na COD. Pessoal, muito obrigado. Caso tenha qualquer dúvida sobre plataforma ServiceNow, fiquem à vontade no nosso QA, né? Estarei aqui disponível respondendo todos vocês. Marcião, obrigado mais uma vez. Boa sorte aí no case. Vamos lá. Obrigado, Leandro. Vamos lá, então, para as pessoas que não conhecem a COD, né? A COD nasceu em 2017. Nós somos um gestor de base de dados. Ou seja, nós recebemos dados, né, o business, o negócio da COD, receber dados de diversas fontes, processar esses dados e transformar isso em informações de análises para a tomada de decisão dos clientes. Ou seja, é uma empresa que tem um foco muito forte na questão de proteção de dados, a gente tem um foco muito forte também nessa questão de atendimento e excelência operacional, está muito vivo nos nossos valores, né? Dentre alguns valores, a gente pode destacar que encaramos desafios de frente, ou seja, temos problemas, temos que resolver, então a gente tem como um valor muito forte, dados são pessoas, ou seja, tratar de forma diferente clientes e consumidores, por trás de um dado existe uma pessoa com um problema, a gente tem que acolher, tratar, endereçar. Pensamos grandes e temos paixão por resolver problemas de clientes. Isso é muito importante, ou seja, a gente tem problemas, a gente resolve, a gente traça plano de ação, ou seja, os valores da empresa estão muito alinhados com o propósito, né? Que é o propósito de fazer algo diferente num mercado tradicional, num mercado que já existe há mais de 50 anos no Brasil, dominado por poucas empresas. A COD chegou com um propósito de prover um serviço diferenciado, mas também suportado por toda uma prática,
né, de atendimento e melhoria contínua para que a gente possa atingir a nossa excelência operacional. A COD, ela é constituída 20% dos 5 maiores bancos, né? Ou seja, o propósito de criação da empresa foi para operar o cadastro positivo. Para quem não sabe, o cadastro positivo é o histórico do bom pagador, né? O cadastro positivo nasceu em outubro de 2012, né? Onde você tinha que fazer uma adesão, aderir, e a partir de abril de 2009, houve uma mudança na legislação, onde automaticamente todos os brasileiros estão inclusos automaticamente no cadastro positivo. E quem não quer, tem a possibilidade de solicitar para sair do cadastro positivo. Também houve, com essa alteração de abril de 2019, a inclusão dos prestadores de serviços continuados, ou seja, empresas de telco, água, luz e gás. Isso é um processo que vem acontecendo gradativamente, ou seja, a base de dados, né, do cadastro positivo cada vez mais vão ter os hábitos de consumo das pessoas. E é muito importante que a gente entenda que o cadastro positivo, o foco dele não é só aquilo que eu deixei de pagar, mas sim aquilo que eu também paguei. Então, você está mudando o foco, você muda o foco de olhar somente as dívidas que a pessoa ou a empresa deixou de pagar, mas também olhar todo o histórico, né, todo o contexto, né, durante o intervalo de tempo, para poder atribuir a probabilidade dessa pessoa poder né, ter um default no futuro e não pagar uma determinada dívida. Então, a nossa atividade, a gente lida muito com o consumidor pelo aspecto legal e também clientes, né? Atendemos clientes corporativos, clientes do sistema financeiro e também pequenas e médias empresas. Área de atuação, a gente tem produtos focados para crédito, cobrança, análise de risco, prevenção à fraude. O carro-chefe da empresa são produtos relacionados a crédito, análise de crédito. O que é isso? É score de crédito, qual a probabilidade, se você vende a prazo, qual a probabilidade que um cliente seu tem de não pagar uma dívida, um título. Se você está solicitando um cartão de crédito, você passa por uma análise de crédito da administradora de cartão. Então, assim, ele está muito presente, a análise de crédito está mais presente do que a gente possa imaginar na nossa vida, no nosso dia a dia, seja na solicitação de um cartão, seja na solicitação de um financiamento imobiliário, veículo. Então, tudo isso passa por uma análise de crédito e a COD, ela tem, né, como missão, como prover produtos para poder ajudar os clientes a tomar uma melhor decisão na questão de risco, né, de empréstimo, de conceder empréstimos e financiamentos. Cobrança também, a gente tem produtos voltados para cobrança, que é recuperação de dívidas, né? É um negociador online que saiu recentemente aí, a gente está com esse produto recente, começamos a operar no mercado. A gente tem a notificação de débito também, que é a famosa negativação, né? Esse é um produto mais tradicional, que é você notificar um devedor que existe um débito a ser quitado, antes de colocar o nome dele, o CPF, no cadastro negativo. E a gente também tem produtos voltados para consumidor, que são produtos gratuitos, que é a consulta do seu score, histórico de crédito, e também a gente tem um foco voltado para a educação financeira. Parte da nossa missão é ajudar a fomentar a educação financeira, dicas, sugestões. Então, convido a todos a consultar o nosso site, cod.com.br, dá uma olhadinha lá, vê os produtos, consulta, faz o seu cadastro
e vocês vão se surpreender com a gama de produtos aí que a gente tem e a área de atuação, tá? Falando um pouquinho, né, entrando agora no projeto, que é a COD, como a gente nasceu em 2017, desde o início, a gente já nasceu com um DNA digital, ou seja, a gente já queria operar nesse mercado, né, de birôs de crédito, de provedor de dados, mas de uma forma diferente. Então, desde o princípio, desde a concepção, antes mesmo de escolher ferramenta, antes mesmo de escolher conduzir todo o processo de seleção, aí estava muito claro para a gente o que a gente precisava em termos de necessidade de negócio, antes de partir para o processo de seleção das ferramentas e parceiros, tá? E um dos vários direcionadores que estavam muito claros para a gente nessa jornada, antes de iniciar essa jornada na transformação digital, era a simplificação e automação dos processos, ou seja o mais simples possível, descomplicado, implementação de uma solução de BPMS, isso para orquestrar os processos operacionais. A palavra-chave aqui é orquestrar, tá? Nós queríamos uma ferramenta que fizesse toda a orquestração dos processos de negócio e não somente uma ferramenta para abertura de ticket. Então, isso foi levado em consideração nos critérios de avaliação da RFP. Então, assim, desde o início estava muito claro que a gente precisava de um BPMS. KPIs também, ou seja, para você mensurar a performance do processo, você precisa definir os KPIs, depois definir ferramentas que você vai estar medindo esses KPIs. Sem KPIs, você não consegue focar na prática de melhoria contínua, que a gente vai falar mais à frente, né? Então, assim, é muito importante, desde o início, a definição dos KPIs dos processos. Eliminação também do fluxo físico de papel, ou seja, para a operação ser automatizada e eficiente, desde o início, o fluxo de papel na operação ele foi proibido. A gente montou todo um processo, um fluxo, e qualquer papel que chega na empresa, ele é passado por uma digitalização e inicia-se um fluxo de um processo, e esse documento, ele ou inutilizado ou ele é arquivado por um determinado tempo, caso tenha algum requisito legal, e a gente precisa consultar esse documento no futuro. Outra coisa também importante é a questão do omnichannel, né? Integrar os diversos canais de atendimento em uma única plataforma. Então, estava muito claro para a gente tentou achar uma solução que fosse o mais integrada possível, que tivesse o maior número de canais de atendimento digitais possíveis, mas a gente sabia que não seria uma única ferramenta, seriam várias ferramentas. A gente tinha um foco de tentar escolher as melhores ferramentas do mercado e integrar essas ferramentas de mercado com o nosso BPMS, ou seja, o repositório, tudo passaria pelo BPMS, apesar de nem todos os canais de atendimento seriam tratados inicialmente pelo BPMS, né? Monitorar e encaminhar manifestações sobre a COD nas principais redes sociais, ou seja, como a COD, a gente sabe o poder, né, de disseminação, né, das redes sociais, uma notícia ruim, um comentário, então estava claro também, desde o início a gente precisava definir um processo, uma ferramenta para estar antenado, o que estavam comentando sobre a COD, se tinha algum post detrator, a gente endereçar e tratar isso, reverter essa situação. Então, a gente tinha temos um foco muito forte nas redes sociais, e a gente precisava encontrar uma ferramenta que nos suportasse isso, integrada ao nosso processo e às nossas ferramentas de atendimento. Implementar outra coisa importante, né, é a questão de qualidade
nos processos de atendimento, ou seja, depois que você tem a tecnologia implementada no seu processo, você constantemente precisa estar monitorando, auditando. Então, estava muito claro que para manter a qualidade dos processos, a gente tinha que instituir a prática, né, e o processo de qualidade independente, e aí a gente também focou em ter pessoas voltadas para a qualidade e também ferramentas que nos dessem todo o subsídio para que a gente pudesse tá conduzindo essas auditorias de qualidade nos processos de atendimento. E a questão também, não menos importante, sobre controles, né, para evitar fraude, vazamento de dados e erros operacionais, que gera algum tipo de prejuízo e impacto, e tem também com relação à aderência da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, como nós somos um gestor de base de dados, recebemos muitas informações, a gente tem uma preocupação muito forte em garantir a segurança dos dados, segurança da informação aqui. Muitas vezes ela participa em todos os projetos da companhia, acho que um pouco diferente de outras empresas, porque garantir a segurança dos dados de consumidores e clientes, garantir que não haja vazamento, e isso é uma prática constante, está no nosso dia a dia. Como a gente fala, é responsabilidade não só da área de segurança, é responsabilidade de cada colaborador da COD garantir que não haja nenhum vazamento de dados e que possamos garantir e contribuir para que isso aconteça. Então, os direcionadores para a jornada de transformação digital estavam muito claros desde o início, e, a partir daí, partimos para o processo de seleção de ferramentas e parceiros. Com relação ao BPMS, tá? Como eu comentei, uma das nossas visão que nós tínhamos é ser uma empresa, atingir excelência operacional nos processos de atendimento, né? E então a gente precisaria, né, de uma ferramenta, um dos componentes. Isso aqui é um componente, um Lego. Vocês vão ver que é um Lego com vários componentes. E o BPMS ele é um dos componentes desse Lego. Então, os objetivos estratégicos, que era eficiência operacional. Eu precisava ter uma operação eficiente. E como que eu precisaria, além de ter uma operação eficiente, a gente precisava ter uma ferramenta que nos suportasse governança, controle, transparência e visibilidade dos processos. Ou seja, eu precisava ter um BPMS que me suportasse, que me desse todas as condições para ter uma governança dos processos, para ter visibilidade, para poder ser notificado, e também com relação à modernização e à agilidade, ou seja, você tem que ser muito ágil para resolver o problema do cliente ou consumidor, senão o poder da notícia ruim, né, de um mau atendimento, se multiplica através de novo, das redes sociais, e aí, às vezes, uma coisa simples se transforma num problema monstruoso porque você não deu atenção, não tratou no devido tempo, né, que era necessário. Então, desde o princípio, também estava muito claro que a gente tinha que ser ágil, rápido, ter um SLA bem restrito, bem focar bastante nisso, e todos os resultados que esse projeto do BPMS eles foram atingidos. Ou seja, a gente tem um controle de produtividade das pessoas que trabalham no nosso time de operação, seja front office e back office, através das ferramentas, principalmente o BPMS. Isso não é muito comum para ambiente, para operações de back office, tá? Operações de back office, operações central de atendimento, é muito comum você ter essa questão de controlar tempo médio de atendimento, volumes, produtividade, porém, isso nas empresas não é muito comum na prática de operações do back-office. Mas a gente implementou esses controles e esses mecanismos através do BPMS também, porque isso faz parte
de toda essa visão, né, de buscar eficiência, buscar produtividade. Então, a gente utilizou conceitos, né, da indústria de contact center aplicados dentro de um ambiente de back-office suportados por uma ferramenta de BPMS, tá? Automação também, a gente conseguiu automatizar bastante coisa, como o workflow ele é super importante. Aqui existe, é proibido entrar qualquer coisa na operação, qualquer demanda que não seja através do BPMS, porque se você não entra pelo BPMS, você não mede, você não mensura, cai na caixa de e-mail de alguém, isso se perde, e é muito fácil. Então, aqui, o mandamento número, eu sou o guardião, né, responsável por isso, e sempre estou reforçando com o pessoal, todo o processo, seja papel, seja e-mail, seja qualquer solicitação, tem que ser criado um chamado, para que esse chamado seguir um fluxo de atendimento, para que a gente possa medir e controlar o nível de serviço. Outra coisa também que faz parte, né, da eficiência que eu comentei, eliminação de papel, não entra papel na operação, seja por segurança, né, de dados, e também por eficiência operacional, todo o papel fica numa salinha protegida, trancada, e todo o fluxo segue através do workflow desenhado no BPMS. A monitorar os indicadores de desempenho, ou seja, eu preciso entender como é que está a performance do meu processo, buscar melhorá-lo constantemente através da prática de melhoria contínua, que a gente vai citar um pouquinho mais para frente, controlar, ser proativo, mudar o foco de reativo para proativo, ou seja, eu não posso esperar um cliente ou um consumidor reclamar, eu preciso monitorar os meus indicadores e atuar, criar plano de ação para atuar proativamente, isso faz parte da nossa prática de melhoria contínua, tá? E identificar oportunidades de melhoria sempre, tá? A gente tem a prática de melhoria contínua aqui muito forte, a gente instituiu a metodologia, o DMAIC, que ele é baseado no Lean Six Sigma, para poder medir. Quem não conhece aí, é uma metodologia de melhoria contínua muito focada no Lean Six Sigma, e o BPMS ele é um componente fundamental nessa prática da melhoria contínua. Padronização e simplificação das atividades, ou seja, diminuir variabilidade. Eu não posso ter um analista executando um processo de uma forma e outro analista de outra forma. Então, a gente foca muito em documentação, a gente foca muito em padronização, e a qualidade dos processos é que garante que esta padronização está sendo executada. Ou seja, a gente não está falando só de ferramenta, a gente está falando de ferramenta e processo. Isso é muito importante. Não adianta ter as melhores ferramentas do mundo se você não tiver um processo bem estruturado e documentado. E depois de estruturado e documentado e praticando, você precisa instituir a prática de melhoria contínua. Isso é questão de sobrevivência em qualquer atividade no mercado. E por último, facilitar acesso à informação. Ou seja, instituímos como o BPMS, todos os canais de atendimento integram com o BPMS. O BPMS ele é uma fonte de dados, de informações, todos os KPIs, porém ele não é o único, tá? Então, a gente tem uma ferramenta de BI aqui, a gente extrai dados de vários sistemas, e o principal deles é o BPMS. Então, a gente tem um foco muito forte na questão de monitoramento dos indicadores SLA, porém, o BPMS ele não é a única fonte de dados, ele é uma das mais importantes. Ok? Falando um pouquinho do processo de seleção das ferramentas de parceiros, né? Tendo em vista muito claro a necessidade de negócio, a mentalidade de ser digital, a gente precisava conduzir uma jornada de transformação digital, e aí partimos para a seleção das ferramentas, né, das ferramentas através de diversas RFPs.
Para todas essas RFPs, eu estive presente, eu conduzi a maior parte delas. Eu estou na empresa desde a Constituição, desde 2017. Então, na COD, eu tive a oportunidade de participar da seleção das ferramentas, implementar essas ferramentas, que eu fui o gestor da maioria desses projetos, e hoje também está comigo a questão de sustentação e melhoria, né? Então, depois que você implementa um projeto, também a gente começa uma nova fase de buscar melhorias, né? Então, fruto da prática de melhoria contínua e o plano de ação, também vem a parte de melhorias sistêmicas. Então, quando a gente estava olhando para o componente, né, de BPMS, o ServiceNow foi a solução vencedora. Me surpreendeu bastante essa questão do ServiceNow em relação a ele ser um BPMS, ter as características de um BPMS, porque para mim até então, 2 anos atrás, 2018, o ServiceNow ele é muito conhecido, muito forte na questão de gestão de incidente e mudança, tecnologia. Diferentemente de outras empresas que eu tenho conversado e trocado experiências, o ServiceNow geralmente ele nasce na área de tecnologia para suportar os processos de incidentes, gestão de mudança, e depois ele acaba indo para as áreas de negócio. Aqui na COD foi diferente. O ServiceNow nasceu na área de negócio, na área de operações, a gente já tem 2 anos de operação, a gente já está na fase mais madura de melhoria, aperfeiçoamento, e agora que estamos começando com o ServiceNow na área de tecnologia, tá? Começando pela implementação da parte do escopo de ITSM. Então, aqui a gente seguiu o caminho oposto. E eu me surpreendi com a plataforma, porque você tem, uma das coisas que a gente estava buscando era uma ferramenta low code development, tá? É uma ferramenta que você consegue construir regras de negócio, construir os seus workflows com pouco código, tá? A questão de codificação do ServiceNow, ela é baixa, ela é administrável, a gente tem mais código na questão de integração, então você consegue consultar, construir os seus workflows através de funcionalidades padrão na ferramenta, que não são muito comuns em outros workflows de mercado, tá? Eu venho de uma experiência de mercado, eu trabalhei 16 anos na IBM e 3 anos numa empresa, uma multinacional de contact center. Eu estava acostumado a trabalhar com outras ferramentas de workflow, mas uma coisa que sempre me incomodou era ter muito código e depender muito do fornecedor. Então, para mim, estava muito claro na seleção do BPMS que eu não queria depender do fornecedor para criar um novo workflow. Eu queria ter a capacidade interna no meu time para, depois do projeto, criar novos fluxos, desenvolver novas funcionalidades, e somente para os temas mais complexos de integração que eu iria recorrer ao parceiro. Então, essa é a forma que a gente trabalha hoje, é uma fórmula que vem dando muito certo, e eu queria que meu time se capacitou no projeto, aprendeu. Então, graças às características low code development do ServiceNow, a gente consegue construir, evoluir a ferramenta por conta própria e depender, né, do parceiro para temas mais complexos. Falando um pouquinho desse processo, a UP nasceu, depois de selecionarmos o ServiceNow como BPMS, a UP surgiu, ela foi indicada pela própria ServiceNow, a gente conversou com algumas empresas, e desde o começo, uma das coisas importantes que eu sempre comento é sobre a questão de você ter o fit na cultura, né? A gente na COD tem uma cultura de startup, é uma cultura de ser ágil, implementar, não deu certo, muda, a gente não tem medo de mudar, não tem medo de assumir o erro, isso é muito importante, né, aqui na empresa, isso é uma cultura muito forte, inovar, e a UP demonstrou engajamento desde o início, agilidade, flexibilidade para negociar,
então a gente teve um fit, né, um casamento, né, encaixou bem essa cultura, e depois do projeto a gente acabou até seguindo com um contrato de sustentação. Então, um dos pontos importantes não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo se você não tiver uma mão de obra qualificada para implementar essa tecnologia, e também tem que ser um parceiro alinhado com os valores da empresa, porque senão isso gera uma relação de conflito muito problemática, né? Então, a gente tem um casamento que vem dando certo aí entre COD e a UP, desde a implantação aí, desde 2008. Aqui falando um pouquinho dos componentes da nossa plataforma de atendimento digital, se vocês olharem do lado esquerdo, quem é o público? Quem nós atendemos? Consumidores, eu, você, qualquer um que tenha os seus dados no cadastro positivo, tem direito a consultar esses dados, consultar o seu score. Então, eu tenho que atender, nós somos regulados pelo Banco Central, eu tenho que atender, eu tenho que seguir padrões de atendimento, então, nós lidamos com consumidores. Clientes, são os clientes que compram os produtos da COD, são aqueles que compram produtos de crédito, cobrança, eu tenho que atender esses clientes também. Fontes de dados, fontes são instituições financeiras que têm dados que vão para o gestor de base de dados. Agora, também, com o cadastro positivo, essa alteração que eu comentei, de abril de 2019, a gente também começou a receber dados, né, das telcos, ou seja, o cadastro positivo, cada vez mais ele está ficando mais robusto, com maior quantidade de dados e com um volume bem interessante para que a gente possa ter informações relevantes para que as pessoas possam saber como que anda o seu score e para que as empresas que concedem crédito ou vendem a prazo possam ter subsídios para melhor tomada de decisão. Outro ponto ali que vocês veem é o judiciário. Por que o judiciário está ali? Tá? O judiciário está ali porque essa indústria que nós estamos, né, de birô de crédito, ela é uma indústria que tem vários processos judiciais, sejam por situações que a pessoa recebeu uma notificação de dívida que não era dela, ou já foi quitada. Existem N situações inerentes ao negócio e à complexidade desse negócio, que consumidores muitas vezes se sentem lesados e entram com um processo contra, né, a empresa que fez a notificação e também contra o detentor da dívida. Então, é muito comum, você tem que ter um processo muito bem estruturado, um SLA muito curto para atender isso, senão você tem penalizações. Então, a gente tem um processo muito forte, a gente tem integração com ferramentas específicas para estar atendendo a qualquer demanda ou citação, um processo a qual a COD venha a ser envolvida, que entre para o escopo de um processo judicial. Correios, eu comentei que são documentos físicos que entram, são digitalizados e caem no workflow. Se vocês olham, a gente tem vários canais de atendimento. Hoje a gente tem atendimento por WhatsApp, a gente tem atendimento por voz, a gente tem um atendimento das redes sociais, a COD está presente nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. A gente tem um projeto também interessante da parte de biometria, né, o cadastro positivo, para você entrar e consultar o seu score e o seu histórico de crédito. Você tem que passar por um cadastro, um processo de autenticação em nossos portais. Esse processo de autenticação, ele passa por uma prova de vida, biometria. Foi um processo bem desafiador, que a gente vem buscando melhorar cada vez mais. A gente tem o chatbot, que ele é fundamental, vocês vão ver nos números, por nascermos digital, por sermos uma empresa focada no atendimento massificado, a gente tem que ter ferramentas focadas para o autoatendimento, e o bot tem sido fundamental nessa estratégia de autoatendimento, que vocês vão ver. E-mail também é um dos canais de atendimento utilizados, ou seja,
para aquele cliente ou consumidor que não está confortável em entrar numa ferramenta, se logar. O e-mail também, ele é dos canais de atendimento. Tudo isso integra, né, com o nosso, no meio tem o nosso BPMS aqui, que é o ServiceNow, onde a gente faz a palavra orquestração dos processos, a gente faz toda a parte de gestão de SLA, as filas, tem a parte de GED, gestão eletrônica de dados, ou seja, toda a imagem, a gente tem imagens dentro do ServiceNow, temos que fazer essa gestão de imagens. Em cima ali vocês veem a plataforma de voz, a gente tem uma plataforma de voz em nuvem de um outro parceiro que integra com o ServiceNow. O ServiceNow não é uma ferramenta focada para a gestão dessa questão de voz, mas ele integra com uma plataforma de voz do cliente. Então, parte da nossa jornada de transformação digital também foi a seleção de uma plataforma de voz, mas que fosse integrada com o ServiceNow, que seria o nosso BPMS. Temos ali também a solução de inteligência artificial, como eu comentei, ou seja, prover o autoatendimento. Se vocês forem na página da COD, tem a Sofia, conversem com a Sofia, procurem sanar todas as suas dúvidas. Esse projeto do bot foi muito legal, muito interessante, a gente escolheu o nome, né, da Sofia, a gente buscou fazer todo um processo de engajamento, porque colocar um bot não é simplesmente automatizar e colocar uma FAQ, você tem que focar muito no processo, porque quantas pessoas aqui já tiveram uma experiência ruim com um bot, com excelentes ferramentas de mercado que são implementadas de forma errada, e você cai num loop, num limbo, você não sai dali, então você poderia ter um atendimento fácil, você poderia ser transferido e muitas vezes, por causa de uma questão de processo, de desenho, essa ferramenta, ela traz uma experiência ruim para o cliente, tá? A gente tem ali as ferramentas de monitoramento e responder rede social, é uma outra ferramenta também, porque nem tudo que aparece nas redes sociais, menções e comentários, vira atendimento, tá? Então, num primeiro momento, a gente não integrou com o ServiceNow, porque você tem muita menção, muito comentário, tudo aquilo que é uma menção, que é necessário fazer uma tratativa, endereçar e dar uma resposta formal, ele é criado um chamado dentro do ServiceNow, para ter um protocolo, para seguir o processo, para ter um SLA, ou seja, então, é muito importante nesse ecossistema ter a questão de monitoramento e responder às redes sociais, mas tudo termina também no BPMS. E a gente também, do lado direito, a gente tem integração com um sistema, um database de marketing, a gente tem integração com sistemas de controle de acesso, ou seja, a gente utilizou mesmo transações automatizadas, que são executadas sem intervenção do humano, a gente registra isso através de um chamado no ServiceNow, para que a gente possa ter os dados, as informações, e a gente possa seguir com esse conceito, né, do BPMS. Eu preciso ter volumes, né, eu preciso saber quantos atendimentos que eu fiz, quantos são automatizados, quantos são manuais. Então, a gente definiu que muita informação, mesmo automatizada, ela passa pelo BPMS, e através do BPMS a gente trabalha na análise dos KPIs na nossa prática de melhoria contínua. E embaixo, a gente tem os processos de suporte, tá? Qualidade. A questão de qualidade, a gente segue as melhores práticas do COPC. COPC é uma metodologia de melhores práticas de atendimento seguida pelas principais empresas de ponta aí de contact center. A gente desenvolveu algumas coisas no ServiceNow para nos suportar essa prática do COPC dentro da operação. A gente tem processos de qualidade para o front e back-office. A gente também tem muito forte a questão de treinamento e qualidade, caminham lado a lado. Tem uma pessoa do meu time focada em treinamento, ou seja, você desenha um processo, implementa, monitora através da qualidade,
aponta, né, as possíveis deficiências, cria o plano de ação, e parte disso também vem a questão de pessoas, treinar pessoas. Você precisa ter pessoas que saibam o que estão fazendo, treinadas, e pessoas qualificadas. Então, a gente utiliza muito a base de conhecimento do ServiceNow, a gente criou todos as que chamamos de instruções de trabalho, tudo que tem que ser executado para o front office e o back office, eles são instruções de trabalho criadas dentro da base de conhecimento do ServiceNow, que tem um mecanismo muito bacana de busca por palavras-chave, ou seja, falando de novo em processo, pessoas, processos e tecnologia. Esse tripé é muito importante para uma empresa que está buscando se diferenciar e ter excelência em seus processos de atendimento, tá? E, não menos importante, a nossa prática de melhoria contínua, que eu comentei aqui, que a gente segue, né, o DMAIC, a gente foca em ferramentas, pessoas e processos, indicadores, a gente monitora, implementa plano de ação, então isso é muito importante para diferenciação, na busca da excelência, tem que ter dados, medir, tem que ter plano de ação, você tem que focar e sempre buscar aonde eu posso melhorar, aonde eu posso automatizar. A tecnologia, ela é um dos componentes, mas ela também não faz. Próximo, por favor. Resultados, tá? Falando um pouquinho, nesses 2 anos de jornada aí, quais são os resultados que a gente conseguiu atingir, tá? A gente tem mais de 10 integrações entre o ServiceNow e outros sistemas transacionais, ou seja, a gente, desde o princípio, estava claro que o ServiceNow sozinho não iria atender, o BPMS sozinho ele não faz milagre, ele é um dos principais componentes, mas a gente integra outras ferramentas com o BPMS, né? Então, a gente tem mais de 10 integrações, né? Isso é um ponto importante, acho que é crítico no projeto. Se você perguntar onde dá mais problema nos projetos é a integração, homologar essas integrações, é um foco muito importante, isso é crítico. A gente tem imagens, muitas imagens dentro do ServiceNow, porque o ServiceNow não é uma ferramenta de ticket. Eu já escutei isso de outras pessoas, né? E eu sempre tento, né, explicar, esclarecer, porque o ServiceNow não é uma ferramenta de ticket. Ele é um BPMS, ele é um orquestrador dos processos de negócio. Tudo passa por ele. Eu preciso medir, eu preciso ter nível de serviço. Se eu quiser buscar a excelência operacional e saber aonde eu posso melhorar, eu preciso de indicadores, eu preciso medir e eu preciso passar pelo BPMS. A gente tem mais ou menos 7.000 atendimentos mês que passam pela plataforma aqui. A gente tem um foco muito forte e cada vez mais em atender First Call Resolution, atender no primeiro nível, ou seja, a gente está sempre buscando treinar as pessoas do atendimento, a gente está buscando dar ferramentas para que essas pessoas possam atender consumidores e clientes e treinar essas pessoas. Então, não adianta só dar a ferramenta, você tem que treinar, dar condições e também ter as pessoas certas para prover, buscar altos níveis, né, de atendimento no primeiro nível. Retenção no canal bot é um componente fundamental aqui, né, retenção no canal de atendimento, ou seja, 85% dos atendimentos das pessoas que se direcionam ao nosso bot, eles são atendidas, o chamado encerrado ali, é um percentual muito alto, muito bacana, fruto do sucesso desse projeto, mas como eu frisei antes, é uma questão não só de tecnologia, tá? É uma questão de processo, porque muitas vezes já aconteceu comigo e provavelmente aconteceu com vocês. Vocês entram numa ferramenta de autoatendimento, você cai num loop sem fim, e você não consegue falar com o humano, você se irrita e você sai com uma experiência ruim. A gente teve essa preocupação desde o início, de desenhar a jornada, ter a tecnologia e direcionar, caso seja
a necessidade, a vontade do usuário conversar com o humano. A gente não deixa o usuário no loop. A gente, se não consegue atender através do bot, a gente direciona para um humano, e esse atendimento humano é feito, é uma integração entre essa ferramenta e o chat do ServiceNow. Com relação à satisfação, a gente tem também altos índices de satisfação, né, das pessoas que usam o bot, também está na casa de 70%. Processos monitorados dentro da ferramenta. O conceito do BPMS, de novo, tudo passa pelo BPMS. Então, 100% dos processos de atendimento hoje passam pelo BPMS, eles são monitorados, os KPIs saem do BPMS, e a partir dali você consegue analisar indicadores e buscar a melhoria contínua dos processos, tá? Outra coisa, vocês podem dar uma olhada no funil. O funil, a gente monitora ele semanalmente, e o funil ele tem muito a ver com a atividade da empresa, que é uma empresa digital. Nosso produto é um produto digital, e se você olha os três níveis iniciais, que é portal, bot e URA, isso, a somatória desses três dá 95%, né, 95% de canais de autoatendimento. Ou seja, a tecnologia e o processo desenhado favorecem, e também o negócio, né? O nosso negócio é um negócio mais para o público digital. Favorece nós termos canais de atendimento de autosserviço. Para aqueles casos onde o autosserviço não consegue reter, você não consegue atender, a gente trata por e-mail voz. O percentual de voz é muito pequeno, e não é porque a gente esconde o número, não. Muita empresa, você não consegue achar o número da central de atendimento, tá? É porque o desenho, o nosso processo, ele nasce no portal. A jornada dele, então a gente sempre teve uma preocupação, análise de indicadores, como criar o melhor conteúdo possível, como prover o maior número de informações possíveis para que as pessoas, os usuários, possam se autosservir. Se ele não quer ler, ele está confortável, ele vai para a Sofia, para o bot, e se ele não está confortável em falar com o bot, ele pode pedir para falar com o humano, ele vai ser transferido na hora, ou se ele estiver se sentir mais confortável, ele vai ser atendido pelo canal Voz. Então, o canal Voz está bem destacado, isso como eu comentei antes, somos uma empresa regulada, a gente precisa ter o canal Voz, a gente precisa atender e precisamos resolver o problema do consumidor e o cliente, porque isso faz parte dos nossos valores. Ou seja, toda essa jornada de 2 anos de transformação digital, a gente teve várias fases aí, a gente tem uma história bem bacana, a UP vem nos suportando, isso é só o começo, tem muito mais coisa aí pela frente, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Essa jornada, os resultados, e eu acho que foi muito bacana e é super bom compartilhar esse tipo de resultado com vocês aí, né, que estão participando desse webinar, e também agradecer a participação da UP, que vem nos suportando, nos ajudando aí desde o princípio dessa jornada, tá? Obrigado. Marcião, sensacional, parabéns pelo case, muito bacana, né? Eu sei que o nosso tempo aqui já passou um pouquinho, mas a gente tem 2 perguntas. A primeira delas, no último slide ali de resultados, você comenta que retém no First Call 95%. É isso mesmo, Marcião? Só transborda 5% para atendimento manual? A gente tem assim, um foco muito forte no First Call Resolution, cada vez mais, assim, a gente tem, no começo, a gente tinha, não era assim, mas realmente está na casa de 90%, a nossa central de atendimento vem fazendo um bom trabalho, e assim, realmente, são os números que a gente tem, indicam que a gente consegue resolver a maior parte dos atendimentos no primeiro nível, tá? Isso é isso mesmo, tá? Os números não mentem, o nosso processo de negócio é um processo de negócio digital
e ele é um processo muito focado no autoatendimento, tá? Ótimo, Márcio, que legal, cara. Tem uma outra dúvida que o pessoal tem aqui, em relação, você comentou, muito forte, né, a parte de processo, portal, né, e falou de base de conteúdo, base de conhecimento e processo. Poderia contar um pouco como que você transformou o ServiceNow nesse grande repositório de conteúdo, de ser um repositório global aí de base de conhecimento para a empresa? Então, a minha área é responsável aqui na COD por processos de melhoria contínua. Então, a gente, desde o princípio, você pensa numa pirâmide, tá? Onde você tem políticas em cima, você tem fluxos de processo, você tem que ter manuais de procedimento, embaixo dos manuais de procedimento, que a gente chama de instruções de trabalho. Ou seja, você tem que ter toda a documentação de processos, é tudo isso que eu falei, tá? Então, desde o princípio, antes de partir para a implementação da tecnologia, a gente tinha que ter essa documentação criada, muito bem definida, para poder, a partir dela, o nível mais baixo, é o que eu comentei, a instrução de trabalho, é o como, aonde que eu entro, o que eu falo, é o detalhe, é o nível mais baixo da documentação, e a gente utilizou aonde eu preciso dar um repositório de dados, de informações para o meu analista, para que ele possa prover o melhor atendimento, de novo, First Call Resolution, e para que eu possa ter um SLA o mais rápido possível. Então, desde o princípio, estava muito claro que um dos componentes que fez parte do processo de seleção foi base de conhecimento. Por quê? A gente tinha que pegar toda essa documentação de processo que foi desenvolvida ao longo do projeto e colocar num repositório de fácil acesso. Então, as instruções de trabalho, que são os guias para executar as atividades para o front office e back office, estão dentro da base de conhecimento do ServiceNow. Então, ele fez parte da documentação de processos que a gente já vem trabalhando e melhorando desde a constituição da empresa. Top, Marcião, obrigado. Nós temos só mais uma pergunta, até pelo nosso tempo aqui. Ficou claro aí que você construiu uma baita solução, muito bacana, com integrações, né? Na época que nós implantamos o projeto, uma das integrações que nós criamos foi com o chatbot, para essa experiência do usuário. Você poderia colocar um pouquinho como foi essa experiência de integração com o chat na época externo? Na época, então, quando a gente definiu, desde o início, né, era um dos objetivos implementar uma solução de inteligência artificial. Então, selecionamos um parceiro com uma solução, com experiência, com resultados comprovados, e a gente, na época, né, isso há 2 anos atrás, a questão do Virtual Agent da ServiceNow, ela é recente, ela tem 1 ano, não existia, tá? Então, parte da estratégia de transformação digital fundamental era ter um bot. Então, a gente buscou essa ferramenta, a gente implementou esse projeto, definimos o processo, como seria o fluxo, só que a gente, como eu comentei, a integração, aonde que ela nasce a integração? Porque no desenho do processo do bot, você não pode deixar o cliente, o consumidor, num loop sem fim. Então, se o consumidor pede para falar com o humano, a gente não fica tentando, insistindo, reter, a gente já transfere. Essa transferência para o humano, ela é uma integração do bot com o chat do ServiceNow, tá? E a gente foi sofisticando essa integração. Então, assim, foi uma integração que a gente foi melhorando, a gente já fez várias melhorias, porque o front-end que você tem é o front-end do bot, mas por trás dele você está fazendo uma conversa com o chat do ServiceNow, tá? E outra coisa muito importante é a gente implementar a questão da pesquisa de satisfação, tá? Eu acho que eu esqueci de comentar, mas assim, todos os canais de atendimento assistidos por humanos precisa ter pesquisa de satisfação. A melhoria contínua dos processos não está completa enquanto você não escutar
o seu usuário, você precisa entender a dor dele, tratar isso. Então, a gente também tem pesquisa de satisfação no bot, né, no chat, pesquisa de atendimento disparada pelo ServiceNow e também na URA. Então, isso é muito importante, mas essa integração foi uma integração que foi pensada desde o começo do projeto, porque o Virtual Agent do ServiceNow nem existia. Depois que ele surgiu, a gente ainda optou por continuar com a nossa solução, porque ela vem dando certo, é uma solução que tem um engine muito bom aí de mercado, com resultados comprovados, e a gente, em time que está ganhando, não se mexe. Marcião, muito bom. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado pelas interações. Tem mais perguntas aqui disponíveis que a gente se compromete em responder via e-mail depois, tá? Até pelo nosso tempo. Eu passo aqui, Batistella, por favor, fica à vontade aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Leandro, Márcio, fantástico o case. O seu case ele é ímpar, de fato, como eu comentei, né? Por toda a complexidade do projeto, a importância dele, por ser uma empresa nova, moderna, digital. Acho que vocês conseguiram absorver muito bem a plataforma ServiceNow e usar no seu máximo, né? Na sua excelência. Tem várias perguntas da Valesca, eu vi, obrigado, Valesca, pelas perguntas. A gente vai responder todas, tá? Do Isam também, eu vi aqui. São perguntas importantes, falando de integração, de chatbot, coisas do dia a dia que de fato agrega muito valor aí no contexto, né? Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Gi, Leandro, Márcio, mais uma vez, a COD, as pessoas que estão aqui ouvindo, foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês, tá? Deixando um recadinho aqui de saída, vocês estão vendo o QR Code aqui, tá? Então, assim, a gente preparou um e-book que é um resumo desse caso de sucesso todo, né? Comentado pelo Márcio, pelo Flaviano, pelo time da COD, que explica em mais detalhes todo esse caso de sucesso, tá? Então, é só colocar o celular, tirar uma picture, né? Uma foto, e já abrir lá a nossa landing page que você vai conseguir, então, baixar esse material. Se preferir, tem também o endereço da URL aí, tá? É só digitar, entrar na landing e baixar o material. Mais uma vez, então, obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. E conte conosco aí para o que for necessário, tá bom? Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigado. Bom dia, obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.